Olá, amigos, boa noite. Vamos fazer a tentativa. Vou enviar o convite para o Aloísio. Vamos lá para os amigos. A Aloísio entrou. Já aceitei você. Boa noite, amigos. Obrigado pela paciência, pela companhia. Aloísio, já aceitei a sua solicitação. Que loucura. Peraí. Não veio, né, Aloísio? Não aparece pra gente. Eu vou tentar te convidar, Aloísio, quem sabe? Ó, te enviei uma solicitação, um convite. Paz e luz, Leninha. Olha lá, convite expirou, Aloísio. De novo. Te enviei outro convite. Boa noite, Dani. Agora sim. Agora Acho que vai, né? Oxe, vai, agora vai. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, tá difícil, viu? Olha. Tá muito complicado, Aloísio. Não, sinceramente, eu tô pensando, olha, estou pensando seriamente em, a partir do ano que vem, começar a fazer live pelo Instagram. Pelo Instagram, não, pelo YouTube. Porque, olha, tá difícil. Meu amigo, a gente Gente, boa noite. Desculpa esse problema aí. Não é nosso. Boa vontade a gente tem, né, Dani? Com certeza. Paciência a gente tem de sobra. É um teste para paciência, Luiz. A gente tem que aprender a se reinventar. É isso que você está falando, né? Procurar outros caminhos mesmo. Porque, sinceramente, né, que nem eu falei para você, a sua voz, agora há pouco, estava assim, falando grossa daquele jeito. Na live da Adri, também o mesmo problema. Poxa, né? Quando você faz uma live sozinho, ainda vai bem, flui bem. Mas quando você está com outro convidado, vira esse rolo. Ficava aqui embaixo, rodando. A segunda vez que acontece isso, você já atualizei o Instagram e tudo mais. Olha, é para testar a nossa paciência, né? É verdade. Olha a alegria que a Silvia está conosco. E que bom ver a Silvia aqui, né, Aloísio? Com certeza. Gratidão a todos vocês. Ô, Dani, eu marquei aí. Bate aí no comentário, fixa ele aí que eu marquei. Aham. Tá? Pronto. O Lourenço chegou também conosco. Boa noite. Pronto. Bom, gente, vamos agora serenar os corações. Invertida a live, mas a ideia principal é o projeto que a gente está desenvolvendo, dessas reflexões, que surgiu por acaso num dia que a Neuza não fez uma live, e convidei a Clara, e a Clara veio conosco e falamos sobre o auto-amor. Nesse momento, também conversei com a Dani, e ela aceitou participar conosco do segunda live, esse projeto que a gente vai implementar realmente no ano que vem, né? Está sendo mais um balão de ensaio. E nós temos até uma brincadeira, né, Dani? Que a gente começou com a live da Clara, de estarmos cada um com uma, como eu diria, com a mesma cor de roupa, né? Com a Clara foi por acaso e a nossa foi combinado, né? Então verdade. A gente está fazendo assim os dois de cinza, mas vibrando positivamente para que todos nós, né, consigamos fazer o nosso melhor. Tira um pouco da nossa serenidade, né? Por isso, então, gostaria de pedir que você fizesse a nossa prece inicial e depois a gente conduzisse o nosso projeto aí. Com certeza. Então, meus amigos, vencendo
os primeiros obstáculos para nossa live. Agora já estamos aqui. Vamos nos acalmar, respirar fundo, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos aqui para falarmos, para aprendermos, para trocarmos informações, para aquecermos os nossos corações a partir dos seus ensinamentos, ouvindo os amigos, sempre nos reportando, alinhando a nossa fala aos seus ensinamentos. Que as suas bênçãos infinitas, Senhor, recaem sobre todos nós neste momento, sobre os nossos lares, sobre aqueles que amamos, que ainda estão aqui, e também que já partiram ao mundo espiritual. Que nós possamos ser inundados, Senhor, de esperança, de bom ânimo, para continuar a caminhada, nos recordando sempre de que não estamos sós. Obrigado hoje e sempre, Senhor, por ser a luz dos nossos caminhos. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu só abrir aqui pelo meu perfil também, para poder acompanhar os comentários, né? Bom, amigos, agradeço a presença de todos vocês. Nós não tivemos, às vezes, oportunidade de cumprimentar quem estava aqui conosco, né? Mas estamos vendo aqui a Flavinha, o Ari, a Dani Pedraza, o Gleison, a Nilceia, a Leninha, a Silvia, que está aí conosco, muita alegria, né? Que nos dá, se recuperando, graças a Deus, né? Com certeza. Dani, eu busquei um tema que eu posso falar para você, que é um tema, sim, que a gente pode dizer, não é um tema muito alegre para a gente trazer numa live, mas o momento traz esta reflexão oportuna para nós. E eu pergunto a você, você já se sentiu sozinha? E como é que foi essa sensação de solidão? Luiz, eu já me senti sozinha muitas vezes. E posso te dizer que eu estou aprendendo a lidar com a solidão até hoje. Mas antes de te responder de fato, eu queria que os amigos entendessem por que eu cheguei a conviver com a solidão. Porque muitas vezes a gente não compreende por que a solidão nos visita, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente lidar com a solidão é entender o que ela quer nos mostrar. Porque nada que acontece conosco é sem um motivo, não é? Como você mesmo diz, nada é por acaso. E conviver com a solidão, nos depararmos com momentos de solidão, é um caminho para que a gente descubra algo, para que a gente olhe para algo. E eu sempre fui uma menina, desde quando nasci, cercada de muito carinho. Convivi com pessoas que a todo tempo estavam ali dispostas a suprir as minhas necessidades, a me ajudar a solucionar os meus problemas, a me fazer feliz de fato. E com isso, com essa segurança toda que eu cresci, né, com pais maravilhosos, com uma irmã que era um verdadeiro anjo, uma segunda mãe para mim, eu criei o sentimento errôneo de que as pessoas sempre estariam junto de mim em algum momento para suprir, para me socorrer, para dizer algo que eu precisasse naquele momento. E eu comecei a conviver com a solidão quando, em determinada manobra da vida, eu tive que me afastar de todas essas pessoas.
E não foi fácil. Não é fácil até hoje. Sair desse ninho de acolhimento, onde todas as respostas praticamente vinham prontas, onde o café, o pão torradinho vinha na minha mão, não é? Onde sempre existia algo pensando em mim. E quando eu vim para cá, eu tive que aprender a solucionar os meus próprios problemas. E eu me senti muito sozinha, sem respostas, porque eu não aprendi a caminhar com as minhas próprias pernas. E conviver com a solidão me fez aprender a buscar as respostas em mim mesma. Porque muitas vezes, quando nós somos tão ancorados assim nos outros, quando nós temos tanto, nós esquecemos de que somos espíritos que precisamos desenvolver nossa própria caminhada. E isso acontecia comigo. Eu tinha tanto de tudo, de todos, que eu não conseguia perceber quem era eu e o que eu precisava desenvolver em mim. Então, quando eu me vi sozinha aqui neste lugar, né, que já é o terceiro lugar onde eu me encontro, eu tive que aprender a conhecer a Daniele. O que a Daniele gostava de fato? O que a Daniele não sabia fazer e ela teve que aprender a fazer? Eu tive que ouvir a solidão. Então, para mim, a solidão é como uma mensageira que nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes nós estamos realmente, como no meu caso, longe daqueles que nós amamos. Mas eu também não estava tão sozinha assim, porque eu tinha outros comigo, meu esposo e meus filhos. Então eu vivi os dois momentos da solidão. Afastada de quem eu amava, me sentindo sozinha por isso, vivendo desafios que eu jamais poderia imaginar. E também eu me sentia sozinha mesmo estando junto daqueles que também me amavam, meu marido e meus filhos. Então, é uma caminhada que a solidão me trouxe. E eu acredito que se a gente olhar para a solidão com esses olhos, que eu aos poucos estou aprendendo a olhar, porque antes disso eu me revoltei. Eu vivi crise de ansiedade, porque eu a todo momento eu queria voltar para minha casa. Eu queria voltar para o Brasil. Eu queria estar junto daqueles que tinham as soluções para tudo que eu sentia. Mas eu comecei a compreender quando eu aproveitei esse momento para me debruçar no colo de Jesus. Foi ele que me trouxe todas essas respostas. De que aquele momento foi me dada a oportunidade de crescer. Era o momento que eu precisava para crescer. Crescer como pessoa, porque eu tive que aprender a ser mãe, de fato, porque até quando meus filhos tinham problemas, eu tinha pessoas para resolver por mim. Eu aprendi a ser mãe, mãe, esposa, porque eu tinha um lar para organizar e era minha função, minha responsabilidade. E eu tive que aprender a ser a Daniele, a conhecer a Daniele. Exatamente. E eu cresci com isso. E eu venho crescendo com isso. E esse crescimento me fortalece. Eu vivo momentos ainda onde a gente tropeça, onde eu tropeço, porque eu não sou perfeita, estou aprendendo a lidar com tudo isso. Já fazem 5 anos que eu estou aprendendo a lidar com isso. Caio muitas vezes. A Luísa sabe.
a Dani sabe, né? São pessoas, né, que a gente está ali e conversa. Mas a gente tropeça e levanta, porque dentro do meu coração, naquele momento onde eu estive realmente mais dolorida, eu busquei reforço em Jesus e ele me fortaleceu. Então a gente pode e deve, meus amigos, olhar para a solidão com um outro olhar. Não com o olhar do abandono, com o olhar da revolta, com o olhar do medo. Claro que num primeiro momento a gente vai sentir tudo isso. A gente vai sentir tudo isso. É um sentimento que, como o Aloysio, quando nós conversamos sobre essa live, ele me falou sobre a música do Zé Ramalho. Eu estou com ela aberta aqui. Né? E a primeira frase, ele diz assim: solidão é fera, solidão devora. Esses sentimentos realmente nos devoram. Eles vão minando todas as outras possibilidades que a gente tem. E quando a gente consegue, opa, peraí, eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo ali. Vamos trabalhar com o que eu tenho. E o que eu tinha? Eu tinha 2 filhos que precisam de mim. Eu tinha um marido que precisava de mim. E eu tinha a mim mesma. Porque eu não queria viver na solidão. Então, aprender a viver com a solidão, ouvir a solidão, é como se fosse uma oportunidade de mergulho para conhecer a mim mesma. Porque nós temos tanto dentro de nós, não é verdade, Aloysio? Nós temos uma bagagem enorme que nós trazemos das nossas reencarnações. Nós temos coisas que nós podemos usar para nos auxiliar nos momentos onde nós mais precisamos. E ter a humildade para reconhecer de que nós precisamos de algo a mais que nos complete, mas não direcionado ao outro, mas as nossas respostas íntimas. Porque a solidão é isso, é como se fosse essa abertura para o nosso autoconhecimento. É verdade. Eu falei demais. Eu estava pensando numa questão interessante, pois você falou assim, primeiro impulso foi querer voltar. Voltar, ou seja, a gente tem a nossa zona de conforto. Sim. E a gente busca, por toda forma, retornar à zona de conforto. Só que a zona de conforto não te dá crescimento, não te dá maturidade, não te dá oportunidade de você criar asas. E uma coisa que a gente pode perceber nos textos sagrados, que Jesus muitas vezes se recolhia no deserto para orar. Paulo, né, depois da conversão, ele se recolheu ao deserto por 3 anos. E esse período foi importante para a transformação. Então, quando eu coloquei também esse tema da solidão, pensando sobretudo, Dani, porque nós vivemos sempre envolto nessas questões dos meses representando tais e tais assuntos, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo. Então, dá-se o ênfase muito grande para o mês de setembro, não que não seja importante, é importantíssimo, mas parece que a questão do abandono, do suicídio, dessas questões depressivas só acontece em setembro. Não. Nesse período de festas natalinas, eu conversei com um amigo querido que ele adora o período de Natal. E ele falou que naquele dia ele estava um tanto quanto depressivo. Estava um tanto quanto depressivo, embora adorasse o Natal, embora adorasse as festas, tudo mais. Mas ele não poderia deixar que aquele seu estado depressivo tomasse conta e que ele ia fazer tudo possível para que a sua energia, a sua alegria viesse à tona. Então, muito importante é essa questão da gente buscar, mesmo nas horas mais difíceis, um recurso. Seja por meio de um templo religioso, seja por meio de um clube social, aonde você puder buscar uma ajuda. Ou até mesmo quando você está sozinho, nós temos o CVV, que é 188, você pode falar com qualquer hora do dia, da noite, você vai ter sempre um voluntário à tua disposição para te ouvir
não é pura e simplesmente ouvir porque a pessoa está pensando num ato de desatino, não, mas às vezes ela está deprimida, está sofrendo por uma situação, teve a perda de um ente querido, a situação ainda não está resolvida dentro dela. Então, esse ato de acolhimento era importante. E quão importante também, que nem nós comentamos hoje pela manhã, as amizades que nós buscamos. Às vezes você não tem um amigo real do seu lado, mas você tem um amigo virtual. Quantos amigos aqui nós já não formamos, não estamos aqui, um ajuda a colar, um está com uma dificuldade, outro vem, pede prece, a gente ora, todo mundo ora junto. Então você não se sente só. Não, Aloysio, isso né, é uma oportunidade da gente crescer. Isso realmente, mas a gente tem que buscar os meios, né, de fazer isso. Porque não adianta a gente querer enfrentar tudo sozinho, né? Nós precisamos nos nutrir de ferramentas para isso. E quando a gente pensa, né, de quantos recursos, né, Deus nos oferece para a gente vivenciar esses momentos, né, como você muito bem disse, né, nós temos os amigos virtuais, né, quantos amigos eu fiz durante períodos em que a pessoa as pessoas nem sabiam o que passava comigo, né, mas sempre com uma palavra de carinho, sempre sempre dispostos, com o coração aberto. Essa troca é muito importante. E quando a gente não tem, Aloysio, né? Quando a gente não tem essa possibilidade, como na pandemia, a gente, né, tinha o contato virtual, né? A gente deixou de ter contato físico com as pessoas, a gente se isolou mais, né? A gente Sim. tem que buscar nos fortalecer a nossa alma, né? Como você falou, o templo religioso estava fechado, mas agora ele está aberto. Mas enquanto, né, não tínhamos a possibilidade de ir, como as lives foram importantes para nós, né? Selecionar aquilo que a gente estava vendo, os livros que a gente sozinho, né, teve capacidade de ler. Durante a pandemia, durante esse processo que eu vivi, né, que foi a mudança de país, depois o meu pai partiu, veio a pandemia, eu li muito. Eu passava as madrugadas inteiras lendo, né? Paulo Estevam, Renúncia. Esses eram as minhas companhias quando o sono não chegava. Né? E isso fazia com que a minha vibração, né, aumentasse. Porque em vez de me ligar, né, eu sabia que eu estava triste, que eu estava me sentindo sozinha. Ao invés de me entregar a esses sentimentos, quando a gente se refugia no livro, que ele nos traz uma mensagem edificante, que nos lembra, né, nos traz a esperança que Jesus nos deixou, né, nos relembra essa esperança, nos relembra que o caminhar realmente é difícil, mas é possível para todos nós vencermos. Nós vamos aumentando a nossa vibração. E imagina como nós vamos abrindo campo para o auxílio espiritual. Né, Luísa? Quando a gente está nesses momentos que a gente busca o refúgio no edificante, no trabalho no bem, né, no auxiliar ao outro, a gente traz conosco aquele sentimento, ele está conosco, mas por alguns momentos a gente consegue se desvencilhar e nos ligarmos a outros, né, a outras vibrações, a outros sentimentos. E como é bonito a gente ver que a gente sai tão mais fortalecido desses momentos. Né? Quando nós Eu gostaria de fazer a leitura de dois comentários aqui. A Mitico falou assim: acabei de ver uma reportagem de um youtuber que tirou a própria vida. Ele disse em um dos seus vídeos
que estava sofrendo por estar sozinho. Pois E a é, Dani eu vi também Pedraza pouco colocou tempo. assim, Dani Pedraza colocou assim, penso que todos nós na caminhada, em algum momento teremos que encarar a solidão e ressignificá-la, até o momento de aprendermos também a saborear esses momentos, onde realmente teremos essa oportunidade. Sim. O Ari A dizendo, né, que ele mora sozinho, o espiritismo o socorreu muito. E a gente está aqui, né, a gente sempre coloca, nós estamos aqui, às vezes a pessoa está com uma dificuldade, busque cada um de nós, gente, eu estou com essa dificuldade, nós não somos milagres, não vamos fazer milagres, mas podemos ouvir, podemos orientar, olha, procura isso, procura aquilo, busca uma casa religiosa, busca uma ajuda espiritual, né? Faça alguma coisa, né? Então é importante a gente tentar se ajudar também, porque quão difícil é as pessoas estarem sozinhas realmente, mas é que eu até comentei com a Dani também, uma coisa que é muito engraçada, uma cidade como São Paulo, que tem muita gente andando pela rua, e você consegue se sentir sozinho do lado de milhares e milhares de pessoas. Às vezes você estando, né, no seu quarto, conversando com Jesus, fazendo a tua oração, fazendo uma vibração, você vai ter a companhia de amigos espirituais. Então você está sozinho no seu quarto, mas você não está só. E às vezes no meio de uma multidão você está sozinho. Isso que você falou é perfeito. Porque nessa correria da vida, na maioria das vezes, as pessoas só estão pensando nos seus próprios, né, nos seus próprios problemas, nas suas próprias vivências, naquilo que elas têm para resolver, para desenvolver. E é muito complicado você encontrar alguém que olhe nos seus olhos e que te dê verdadeiramente atenção. E a gente tem que aprender a lidar, infelizmente, com essas situações, Aloysio. E buscar em Jesus, na companhia da espiritualidade, esse aconchego para o nosso coração, em determinado momento, é o mais assertivo que a gente tem a fazer. Não é? Porque muitas vezes a gente coloca, né, no outro a expectativa para os nossos problemas. Infelizmente, quando nós vivemos, né, em conjunto, nós acabamos depositando no outro as expectativas, as resoluções para os nossos problemas. E quando as pessoas não suprem aquelas nossas expectativas, a gente se sente muito sozinho, a gente se sente sem respostas. Mas o que eu queria que as pessoas entendessem é que as respostas estão em nós. É necessário que nós busquemos dentro de nós as respostas para as nossas dores, para os nossos questionamentos. E muitas vezes o outro não tem as respostas que nós queremos. E como é que nós vamos descobrir isso em nós? Como você bem disse, Paulo se refugiou. Mas antes de se refugiar, ele se encontrou com Jesus. Então, o que a gente Exatamente. precisa fazer é nos encontrarmos com Jesus. Claro que a Camila está aqui conosco, nossa psi, o Gleison também, que entende dessa área da mente. Nós precisamos alinhar as duas buscas, né? Porque às vezes a solidão toma proporções muito maiores. Então, a gente precisa, sim, buscar auxílio profissional. Mas não nos esquecendo nunca de que nós somos espíritos e que o nosso caminho evolutivo é através da moral do Cristo. Então, nós precisamos nos encontrar com Ele para nos refugiarmos nele e nos refugiarmos em nós mesmos, porque assim as respostas nós vamos encontrar as respostas. E tudo mais que acontecer ao nosso redor não vai
nos atingir com tanta força quanto se nós estivéssemos sem esse refúgio, sem esse acompanhamento, sem essa base que Jesus nos traz. E os nossos amigos Exato. aqui... pode falar, Luiz. Não, pode concluir. Não, pode. Pode concluir. Pode falar, meu amigo. Então, tá bom. Não, é que eu digo assim, né? Quando você está sozinho, tem uma frase que fala assim, né? Vigie os seus pensamentos enquanto você está sozinho, tá? Uhum. Tem uma frase, vai falando de outras coisas, mas especialmente agora eu me lembrei dessa. Vigia os teus pensamentos enquanto está sozinho. Segunda-feira eu assisti a live que o Renato Prieto fez. Achei muito oportuna, porque o Renato trouxe uma reflexão e ele falou assim, que a gente às vezes é muito de ser cristão de palavras, mas não é cristão de ação. Tipo assim, na véspera de Natal, ele falou, você pode sair de repente 6 da tarde, levar um prato de comida, levar uma bolacha, alguma coisa para alguém que está na rua. Então, é isso que Jesus espera de nós. E um pouco mais à frente, nessa live que ele fez, ele colocou uma coisa também que eu falo muito importante, que ele fala assim, nós, muitas vezes, não podemos impedir que um pássaro sente na nossa cabeça. A gente até vai gostar, né, que um pássaro sentou, nossa, que legal, né, tem uma sintonia com a natureza, tudo mais. Mas ele falou que de forma alguma devemos e podemos permitir que ele faça ninho, ponha ovos e crie filhotes na nossa cabeça. E aí são os nossos pensamentos. Quando nós estamos sozinhos, temos que vigiar em muito os nossos pensamentos, pois nem sempre os nossos pensamentos são nossos. A 459 do Livro dos Espíritos é muito clara. Interferem os espíritos em vossas vidas muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então, quer dizer que só espírito ruim que nos... Não. Podemos, de acordo com os nossos pensamentos e as nossas vibrações, vamos atingir a companhia de bons amigos ou não. Então, vigiar os nossos pensamentos no momento de solidão é fundamental. Tanto que eu tenho um primo meu que fala assim, às vezes ele está quieto assim na casa dele e de repente vem um pensamento que não é muito legal. Ele usa um exemplo de um livro, como se ele virasse a página de um livro e fala assim, que vem um próximo. E se vem um pensamento que ainda não é bom, ele fala que vem um próximo, até que vem um bom pensamento e ele fixe naquele pensamento. E se você, às vezes, está sozinho, começa a ter algum pensamento meio repetitivo, faça uma prece, coloque uma música, mude a sintonia espiritual, né? Respire fundo, dê uma volta no jardim, olhe para o céu, mude a sintonia. Então é fundamental a gente pensar exatamente nisso, vigiar os nossos pensamentos para que a gente consiga receber boas emanações fluídicas, não é? Com certeza. Aloysio, voltando aqui na música, o que você disse, né, é que a solidão, né, ela interfere nos nossos pensamentos, né, ela vai criando pontes com nada que vai nos gerar ainda mais desequilíbrio. E o Zé coloca aqui, né, que causa um descompasso no coração, né? E é exatamente isso, a gente começa a viver descompassado, às vezes até com dificuldade de enxergar a realidade das coisas, né? A gente coloca um filtro a mais naquilo que está acontecendo ao nosso redor. E quando a gente busca esse fortalecimento que você falou muito bem, né, em contato com a natureza, a gente vai elevando as nossas vibrações, a gente vai chegando a um equilíbrio, né? A gente vai conseguindo serenar a mente, serenar o coração. E todas as vezes que a gente consegue, né, nos mantermos assim, a gente vai conseguindo olhar as coisas com outros olhos. Porque às vezes a gente dá muita ênfase, a gente faz as coisas crescerem através, né, dos nossos sentimentos, daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos pensando. Então, é fundamental para que a gente consiga
reverter esse estado de solidão, de tristeza, é a gente buscar esse equilíbrio íntimo, né, da mente, do coração, fazer com que o coração volte ao seu compasso, né, não deixando com que, como um cavalo desgovernado, né, Luísio, ele vá Exatamente. comandando os nossos direcionamentos. Dani, duas coisas, né? O Jorge fez uma observação aqui. Aloysio, eu vou falar um pouco sobre isso, em vez de perguntar, Senhor, que queres que eu faça? Devo me perguntar, o que eu quero fazer? Esse daí praticamente é o tema da live que nós vamos fazer com o Jorge Miyashiro, lá na Fraternidade Irmã Maria. E a Leninha está colocando uma coisa, Dani, que é muito importante. Ela está dizendo que ela está tendo muito pesadelo e às vezes ela não quer dormir, talvez por medo de ter o pesadelo. Vamos ver o que você fala, depois eu falo. O que você me diz sobre isso? Leninha, minha amiga, eu acho que eu penso que, né, eu sei que você deve fazer, mas a preparação do sono é fundamental. E não deite com medo daquilo que você vai pensar ou do que você vai sonhar. Porque todas as vezes que a gente revisita esses sentimentos de medo ou revisita pesadelos da noite anterior, como se a gente criasse uma vinculação, a gente se fixasse nesse tipo de energia. Então, lembre-se sempre que enquanto você dorme, existem os espíritos amigos que estão ali, velando por você. O Aloysio esses dias me passou a prece 17. Não foi, Aloysio? Do Evangelho? Então, para afastar os maus espíritos. Para afastar os maus espíritos. Então, leia em voz alta a prece 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E confie de verdade, tenha fé. Fale em voz alta. Eu estou aqui, vou descansar. Mas eu sei que ao meu lado existem os bons espíritos que estão me auxiliando e vão me auxiliar neste momento. Não tenha medo de dormir. Não se vincule ainda mais a essa energia. E se por acaso ainda for difícil para você, faça como eu fazia antes. Leia bastante. Leia. Escolha um livro desses da coleção de Emmanuel, que são lindíssimos. E você vai ver como a sua casa mental vai sendo alimentada por outro tipo de imagem. Imagina o encontro de Paulo com Jesus na porta de Damasco. Imagina o encontro de Emmanuel com Jesus. Era disso que eu alimentava a minha mente. Não é fácil, minha amiga, a gente se desvincular desse tipo de pensamento ou de sonho. Mas não alimente esse pensamento, esse sentimento dentro de você. E uma outra dica muito importante também, nos momentos de dificuldade, a gente sempre fala assim, a gente sempre recomenda o culto do Evangelho no lar. Uhum. E quando você, por exemplo, está, vamos supor, precisando de um medicamento, está com problema de saúde, você vai ter que tomar um medicamento durante vários dias. Sobretudo, vamos pensar o antibiótico. Você tem que manter regularmente os horários para que o antibiótico funcione. Então, nesse momento que você, às vezes, está passando por uma situação mais difícil, recomenda-se que se faça o culto do Evangelho no lar todos os dias, até que a situação se equilibre, aí depois você volte a fazer uma vez por semana. Uma outra prece também, que ajuda muito as pessoas, sobretudo nas fases dessas situações de insônia, de pesadelo, é a prece de Cáritas. Declamada em voz alta também, claro, não precisa sair gritando, mas fale, porque você falando, os espíritos que estão ali estão ouvindo também, pois a gente não está sozinho, né? Paulo mesmo disse, nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Então,
falar em voz alta, ninguém vai falar que você é louco, você está orando em voz alta. E as orações, quando são proferidas em voz alta, elas têm o efeito de não ficar somente na nossa mente, mas elas reverberam para o ambiente. Assim, quando nós Sim. fazemos uma prece em conjunto, né? Cada um, por exemplo, nós estamos aqui, eu estou na minha cidade, a Dani na dela, do outro lado do hemisfério. Vocês estão cada um num lugar do Brasil, e nós estamos interagindo, estamos com esse mesmo pensamento. Quando nós vamos fazer a prece, como se a gente concentrasse toda uma energia para a espiritualidade, e cada um recebe de acordo com o que está pedindo. Então é importante, a oração ela é fundamental nos momentos de solidão e nos momentos de alegria também. Pois às vezes as pessoas só oram nos momentos de dificuldade, esquecem de orar nos momentos de alegria. Como se a alegria fosse uma obrigação da espiritualidade, então você nem agradece. É verdade. A Luísa, eu vou falar acho que eu já falei isso para você. Já teve época, né, que eu fazia evangelho 3, 4 vezes ao dia. Eu fazia evangelho no lar de 3 a 4 vezes por dia. Porque era o remédio que eu precisava naquela hora. Naquele momento era o que eu precisava. Porque todas as vezes que eu fechava os meus olhos, que eu tentava orar, que eu lia em voz alta o evangelho, a minha mente e o meu coração recebia aquele refrigério. Era o momento onde eu mais sentia paz. E eu queria sentir de novo, eu queria equilibrar o ambiente da minha casa, eu queria me equilibrar. Então, como horário marcado, eu fazia várias vezes ao dia. E chegou ao ponto, como você disse, que eu não precisei mais fazer 4. Né? Eu fazia 2, porque eu já estava me equilibrando, né? Ao ponto de que hoje eu faço uma vez por semana. Então, a gente tem que tomar o remédio de acordo com aquilo que a gente necessita. Né? As doses vêm de acordo com as nossas fragilidades. Né? Então, não deixem de buscar. Eu acho que essa é um pensamento que a gente tem que ter muito. Porque às vezes a gente faz um pouco, faz um outro pouquinho, e a gente espera logo grandes respostas, né? Grandes resoluções. E, na verdade, a gente aprende com a doutrina espírita que nós vamos construindo aos poucos. Nós somos artífices daquilo que nós queremos. Nós vamos construindo aquilo que nós buscamos. Então, aos pouquinhos, doses homeopáticas. O importante é não desistir. Desistir de quê? De nós mesmos. Porque Exatamente. essa cura é nossa. Dani, a Miti colocou uma coisa assim, que ela colocava a prece de Cáritas na voz da Ana Rosa no YouTube e deixava rodando um volume que podia ser ouvido por ela e por quem estivesse no quarto. Uhum. Ela colocava assim, que nos momentos de obsessão que ela passou por um problema desse tipo, e a gente deixa muito claro que esse processo obsessivo não é privilégio de ninguém, todos nós estamos sujeitos, tá? Sim. Não pense que, porque eu faço live, faço palestra, eu sou palestrante, não tem nada a ver. Todos nós estamos sujeitos. Era muito difícil se concentrar. Como eu não conseguia orar as preces decoradas, eu não conseguia. Então, naquele momento que a pessoa está num processo depressivo, é difícil. Então, busque essa ajuda, coloque uma música suave, coloque uma prece para ser que alguém fez e deixe ouvindo, procure aqui deixando aquilo interiorizar, né? Não é uma lavagem mental, cerebral, né, que a gente fala, mas auxilia e muito, né, que a pessoa consiga se orientar naquele momento de dificuldade. Por isso que é importante buscar sempre ajuda. A gente fala ajuda espiritual, ajuda medicamentosa e ajuda terapêutica. Todos juntos conseguem ajudar a pessoa. Individualmente, talvez um caso ou outro, mas não podemos falar, não, só faz esse tratamento que os outros não são necessários, de forma alguma, né? É verdade. O Mitico, eu já fiz, né? Já fiz isso muito também. E tinha a playlist das músicas espíritas que eu colocava, né? E isso
tudo isso é remédio, né, Luísa? Tudo isso é Estou remédio. falando a nossa voz aqui na live. Aqui, infelizmente, é um dos percalços do Instagram. Estão falando aqui, a Camila falando, né, que as vozes da Dani e do Aloysio estão engrossando de vez em quando. Já estava percebendo isso desde que entrou na live. E o Gleice falou que estou com a voz do malvado favorito. Mas para mim O Instagram não fez essa tá dando um mudança. teste de paciência para a gente ultimamente, que olha... É, meu amigo. Mas paciência também é uma palavrinha-chave para a gente viver esses momentos, né, Luiz? Com certeza, Dani. Porque Porque eu falo assim, a gente não, você vê, nós não podemos desistir. Na verdade, a gente fica daquele jeito, né? A gente tenta de um jeito, não dá, tenta do outro, não... Aí vamos, inverte a live, vamos fazer. O importante é a mensagem, não quem está no comando da live e quem está como convidado. O efeito é o mesmo, com né? Graças a certeza, Deus que a gente tem o recurso de trocar, né? é verdade, é verdade. Mas o que É. eu gostaria de dizer, Luísio, é que a gente não deve se sentir, como eu vou dizer assim, me fugiu a palavra, a gente não deve se sentir, ai meu Deus, punido, né? Porque em determinados momentos, né, quando a gente vive momentos assim, né, em determinadas ocasiões, ou de solidão, ou de tristeza, ou quando a dor nos visita, muitas vezes a gente acha que a gente está sendo punido de alguma forma, né? E a gente, várias perguntas a gente começa a fazer, né? Por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Né? Porque então a gente tentar olhar, gente, a minha cabeça fundiu aqui que eu não estou conseguindo emendar nada com nada. Acontece, acontece. Mas é Ó, isso. então vamos fazer o seguinte, então aproveita, já que você deu essa pausa, puxa mais um pedaço da música. Mas a Luísa, gente do céu, aí ele vai falar aqui na música que em várias situações a solidão dos astros, da lua, da fera, da noite, da rua, né? Nós encontramos em determinado momento episódios de solidão, todos passam por isso, né? Ninguém está imune a viver momentos de solidão, momentos de questionamentos, momentos de tristeza. Mas o que a gente não deve permitir é que esse sentimento nos engula e de que nós não nos entreguemos à revolta por estar vivendo esse sentimento. Era isso que eu queria falar. Né, que nós não nos entreguemos à revolta por estarmos vivendo um momento de solidão. É para a gente aprender a conviver conosco. Eu estou dando risada disso. E o Gleison falou que a sua voz está com a voz da Marília Gabriel. Meu Deus! Nós temos que aprender a viver conosco e cumprirmos o nosso papel enquanto espíritos encarnados. Que a lua, ele colocou aqui, né, a solidão da lua. A lua está no céu como nosso satélite, né? E à noite, quando ela aparece, ela traz a luminosidade que nós precisamos. Ela está sozinha, mas ela não deixa de cumprir o seu papel. E nós também, assim, busquemos as respostas e vamos caminhando, cumprindo com o nosso papel. Porque nada nos acontece sem a necessidade do crescimento e do aprendizado. E eu lembro também quando ele fala da solidão das horas. A solidão das horas é aquela coisa interessante, né? Quando você está numa situação boa, o relógio voa. Quando você está numa situação, o relógio não anda, né? Você está ansioso, agoniado por alguma determinada coisa e não chega. Então parece que naquela hora o seu relógio não anda, você se sente só, desamparado. Mas o tempo é o mesmo. A nossa percepção do tempo que muda. Muda.
muda muito, né? Como eu falei, a gente precisa aprender a aproveitar o tempo a partir de nós mesmos. É muito bom nós vivenciarmos momentos como este, de troca, onde nós estamos juntos com pessoas queridas, onde nós estamos nos alegrando, aprendendo juntos. Mas e quando isso não é possível? Será que eu não tenho condições de ser uma boa companhia para mim mesma? De buscar meios de me conhecer, de fazer coisas que vão me trazer contentamento. Isso é tão importante, né, Luísa? É o que a gente pode dizer que é a solitude, né? Aproveitar os momentos de solidão onde nós estamos para nos conhecermos, para aflorar coisas em nós, para nos vincularmos à espiritualidade, porque a gente fala sozinho, mas sozinho mesmo, nós nunca estamos. Nunca. Né? Nós temos nossos amigos espirituais, temos aqueles nossos irmãos que nos acompanham por diversas, né, questões do passado. Então, nós aprendermos a lidar com esses momentos. E tem uma frase, uma coisa que a Sueli colocou aqui, muito importante, que ela falou assim: a espiritualidade amiga nos oferece inúmeras ferramentas para que possamos vencer nossos desafios e, por isso, acredito ser importante gostarmos de nossa companhia. Nossa, muito importante isso, né? A gente aprender a se amar, aprender a gostar da gente. Pois esse trabalho da gente gostar da nossa companhia, poxa, se a gente não gostar da nossa companhia, como que vai querer que os outros gostem da nossa companhia? Então nós devemos procurar sermos pessoas agradáveis para conosco mesmo, para que a gente possa ser agradáveis para os outros. É verdade. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de conhecer, né? De aprender mais sobre nós, porque nós estamos tão preocupados com a resposta do outro, com o que nós vamos receber do outro. Uma questão da solidão também, Luísa, é aprender a servir, né? Porque a gente se sente muito sozinho, descontente, quando nós não temos a outra pessoa para satisfazer algo que nós queremos. E quando nós aprendemos que nós precisamos também aprender a servir, mas isso de uma forma muito ampla, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Divaldo Franco, um exemplo para nós, né, que aprendemos, que somos estudantes da doutrina espírita. Divaldo não se casou. Divaldo não teve família, né? Vamos dizer assim, a família dele própria. Mas Divaldo, em determinado momento, ele sentia esse impacto. Ele queria ter uma família, ele queria se casar. Mas ele aprendeu a se refugiar na doação ao outro, a enxugar a lágrima do outro, a perceber o outro. Então, esse movimento é muito importante para nós, né? Exatamente, Dani. Realmente. Dani, como é que estamos de tempo de live aí? Não sei por quê. 9h04. Perdão, 11h04. Tá bom, mas aí de live você não sabe, porque deu. Você bateu no ao vivo ali em cima? Bate no ao vivo. Eu tô até com medo, mas vou lá. 54 minutos e 25 segundos. Tá ótimo. Ai, que legal. Então tá bom, tá no tempo então. Tá. Tem comentário bom aí, Heloísa. Onde? Aí, deixa eu ver. Acho que a Dani tem da Dani, tem da Francinelli. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Tá. O Gleice vai fazer uma live sexta-feira às 20 horas, tá? Uhum. Pelo Samurai Espírita. A Mitico falou que Karnal fala sobre a diferença de solidão e solitude. Uhum. A Sueli falou para a Dani que começou a aprender após a partida da sua irmã. E em seguida a passagem pela pandemia. Realmente, a pandemia ela trouxe um momento muito recrudescedor para nós todos, né? É Aí verdade. a Dani Perazzo falou, e no final das contas, será eu e Deus. Aprender a entender que o outro tem a sua caminhada também e não estará conosco até o fim, com Com certeza. certeza. Nós viemos individualmente e iremos partir individualmente. Apesar de nos relacionarmos com os nossos entes queridos, deixamos entes queridos no plano espiritual quando aqui viemos e vamos deixar entes queridos aqui quando partirmos, né? É verdade, Dando sequência aqui, a Francilene falou assim, dando essa pergunta é muito boa, viu? Será que eu sou uma boa companhia para mim mesmo? Exatamente, né? A gente tem que procurar ser uma boa companhia para a gente mesmo, né? É A Dani Pedraza verdade. falando assim, exato, o professor e filósofo Clóvis de Barros Filho sempre ressalta isso, gostar de si mesmo, pois conosco estaremos sempre. É verdade. É isso aí. É isso aí, meu amigo. A gente, infelizmente, não conseguiu cumprimentar a todos, né? Porque realmente tivemos o percalço do início da live, tivemos que inverter, mas graças a Deus, tudo tranquilo, tudo sereno, né? A Dani depois Com só certeza. me marca como colaborador para a gente. Com certeza, meu amigo. Agradeço. E antes da gente partir para o finalzinho da nossa live, eu queria falar para os amigos que esse projeto Reflexões eu pretendo fazer uma vez por mês. A partir de fevereiro vai ser sempre na última segunda-feira de cada mês, 22 horas. Tá? Por que a partir de fevereiro? Porque nós estamos finalizando o ano com uma reflexões aqui com a nossa querida Dani, e, na verdade, eu vou recomeçar a live, nós vamos fazer uma pausa até o dia 8. No dia 8, eu venho com mais uma live do Reflexões com a Bárbara Stephanie, lá do Lar de Jesus, de Minas, e vamos falar sobre a amizade. Então, nós vamos fechar o ano com reflexões e começamos o ano com reflexões. Mas aí a gente vai conversando. Se Deus quiser, até lá as coisas estejam um pouco mais organizadas no nosso querido Instagram, mas vamos em frente, né? Vamos. E a Luísio, agora quando você for fazer a sua vibração final, inclua meu paizinho nas suas vibrações, que hoje fazem 3 anos que ele partiu ao mundo espiritual. Então que ele receba Hoje, Dani? Hoje, que ele receba todo o nosso carinho, que ele receba chuva de flores, de orquídeas, como ele tanto gostava, onde ele estiver. Eu vou falar uma coisa para você, né? Por acaso essa live, então? Nunca. Eu não sabia. Não. Eu não sabia, né? Sabia que seu pai tinha partido do plano espiritual, não sabia exatamente nessa data. E Uhum. realmente não foi por acaso o dia, né? Escolhido. Não, nunca é, Aloysio. Nunca é, meu amigo. E falar sobre é cura. É cura para mim, né? É cura para quem quis, né? Para quem estiver ouvindo e estiver passando por um momento assim, porque meu pai foi um dos melhores amigos que eu tive aqui. E eu tenho certeza que nós continuaremos ligados, mesmo que agora um pouco mais distantes. Né? Como é que chama seu pai? Como Manuel chama? Você Pereira. sabe, né? Meu pai se chama Manuel Pereira de Moraes Então, sabe por que Filho. a gente fala, se chama? Não é como chamava. Uhum. Sempre temos essa referência. Com Né? certeza, meu amigo. Meu papai Manuel continua Pereira, vivo de Manuel Moraes Filho. Pereira de Moraes Filho.
Então, Dani, só tenho a agradecer a tua presença aqui conosco, agradecer aos nossos amigos por esta noite de reflexões nesse tema, e convido, então, para nós unirmos num só pensamento, num só coração, elevarmos ao alto as nossas vibrações, vibrações de amor, de paz, de saúde e de muitas alegrias espirituais. Vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, abençoar a cada um de nós que se encontra aqui nesta live ou já passou por ela, abençoar e agradecer o ano que tivemos, com as dificuldades, com as conquistas, com as alegrias e também momentos não tão alegres, mas momentos de crescimento espiritual. Que nós possamos, cada dia, procurarmos sermos um pouquinho melhor, rogando ao benfeitor querido que possa, neste momento, levar flores de luz, orquídeas espirituais ao nosso querido Manuel, pai da nossa querida Dani, que na espiritualidade ele possa receber todas as energias emanadas dos nossos corações, neste abraço afetuoso de muita paz e muitas alegrias, pois mandando flores espirituais estabelecemos essa ligação de coração a coração. E a todos os nossos entes queridos no plano espiritual, que não estão presentes fisicamente, mas vibrando uníssono entre nós, recebam as nossas homenagens, as nossas energias, as nossas vibrações de muito amor, de muito carinho, por todos os ensinamentos, por tantas bênçãos que nos concedestes. Mestre, neste momento queremos olhar pelos abandonados da sorte, por aqueles que estão sozinhos em seus lares, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, nas prisões, ou sem um teto pelas ruas. Irmãos que mesmo acompanhados estão sozinhos com o peito ferido, sem um acolhimento, sem uma palavra de conforto e consolo. Abençoe a cada um de nós, abençoe a cada um deles, trazendo-nos a certeza de que não estamos sozinhos, pois o Pai maior encaminhou seu Filho amado, dizendo que das ovelhas do Pai nenhuma se perderia, e nós somos as ovelhas do Pai. E agradecemos ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que abençoe a todos nós, nos dando uma passagem de ano maravilhosa, um ano novo repleto de muita paz, de muita saúde e muitas alegrias espirituais. E que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. E que assim seja. E como sempre, eu desejo aos queridos amigos que nós tenhamos uma noite abençoada, um ano novo recheado de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e um feliz ano novo a todos nós. Um feliz ano novo, meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amo vocês. Tchau.